conseguir o Green Card, trabalhar e morar legalmente nos Estados Unidos. Hello, my international professionals! Aqui é a Tânia Storani, sua estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert. E esse aqui é o meu canal, onde eu trago profissionais de sucesso e profissionais da área de HR e imigração para ajudar você a conquistar a sua carreira internacional. E hoje eu estou com o Kari, que é especialista em vistos, Immigration Consultant da Raymond Woodward, muito chique, Raymond Woodward, e vamos falar sobre como conseguir o Green Card americano. Porque, gente, na Europa não existe Green Card, tá? Então, Europa, para você conseguir trabalhar e morar lá, ou uma empresa te oferece, né, o trabalho, então se você é sponsored por uma empresa, então você tem que passar na entrevista, eles têm que te dar a oferta de trabalho, ou você vai para estudar inglês, ou um mestrado, um doutorado, ou você tem a cidadania europeia, então, né, se você tem aí o background italiano, português, você entraria aí, conseguiria a cidadania europeia, ou só casando. Só que nos Estados Unidos é diferente. Existe esse tal de Green Card que nem eu sabia até alguns meses atrás. E hoje eu trouxe o Kari aqui no canal para explicar um pouquinho sobre o Green Card e como conseguir ele. Obrigada, Kari, por estar aqui no canal. Obrigado eu por ter participado aqui, Tana. É interessante, Tana, que eu posso contar a história de dois caminhos, né? Eu tenho meu Green Card com a própria Raymond Woodward e trabalho hoje ajudando pessoas, profissionais qualificados que têm o interesse, têm o sonho de morar nos Estados Unidos com sua família. Tá? Você é a prova viva, né? Que dá certo. Perfeito, perfeito. E é engraçado que quando eu converso com as pessoas, eu conheço você, eu vi você num vídeo, eu vi você no site da Raymond Woodward. Então, assim, é interessante porque eu também, aí a pessoa acaba olhando meu LinkedIn e vendo que eu tive uma história pregressa no Brasil e, poxa, hoje eu moro nos Estados Unidos com Green Card, eu sou a prova real de que dá certo. Exatamente. Conta pra gente, como que consegue esse Green Card? Porque na minha cabeça, né, alguns meses atrás, quando eu não tinha noção do Green Card, para conseguir emprego nos Estados Unidos era só investindo $1 milhão ou uma empresa oferecendo sponsorship ou casando, só. Eu não sabia do Green Card. Na verdade, existe 187 tipos de visto, tá, Tana? Americano. Tá certo que nem todos eles vai te levar ali para o Green Card. Tá? Eu, por exemplo, fiz uma categoria chamada EB2NW. O que seria essa categoria? É uma categoria na segunda preferência, Employment Base, onde eu dispenso o empregador. Eu consegui, através do meu histórico profissional e lastro acadêmico, ser elegível para aplicar para um visto de interesse nacional. Sem então, uma empresa te oferecer a vaga ou passar a entrevista, nada. Só você. Perfeito. Porque, assim, hoje, nos Estados Unidos, apenas 18% da população adulta americana tem um bacharelado. Então, é muito interessante para o governo trazer profissionais que sejam qualificados para justamente ocupar essas cadeiras aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, por exemplo, o médico... Só 18%? É. Gente, não, assim, sendo um país de primeiro mundo, eu imaginava que quase todo mundo tinha faculdade. É interessante que todo mundo tem essa percepção. Vamos dar olhar, por exemplo, o Brasil, né? Você termina lá o seu segundo grau, aí vem aquela pressão da família, a sua e da sociedade. E aí, Tânia, vai fazer faculdade de quê? É meio que... A gente entende, se a gente não tiver um nível superior, a gente não vai conseguir um bom emprego, um bom salário, né? Então, no Brasil, existem muitos profissionais qualificados, tá? Deu o exemplo do Brasil porque é o país onde eu morava. E você percebe hoje que nos Estados Unidos, se o jovem aqui nos Estados Unidos, ele não tem relação com esporte, com arte, ele não consegue uma bolsa para a universidade, ele acabou o seu high school e faz um curso de 1 ano e meio, 2 anos, e vai ter um bom salário também, tá? Não é uma questão de sobrevivência ele fazer uma faculdade, ele vai conseguir bons salários aqui também. Então,
existe a necessidade de ocupar essas cadeiras na área de engenharia, na área da saúde, tecnologia, na área de finanças. Então, precisa trazer profissionais qualificados de outro país. Tá? Então, você vê, por exemplo, no Vale do Silício, existe muito profissional indiano, Tem né? muito, né? Profissionais que vêm ali para cuidar da parte de tecnologia. Profissionais qualificados que vêm com visto de trabalho. Uhum. Tá, Ok? ok. Tá, e aí, voltando para o visto. É, o EB2NW, que você falou que você que aplicou esse, então ele não precisa ter uma empresa fazendo sponsorship. Então quer dizer que é só ter uma faculdade. Na verdade, ter um grau acadêmico avançado, que seria pelo menos um bacharelado, 5 anos de experiência após a sua formação, isso te torna elegível por ter advanced degree. Então, isso o escritório monta uma estratégia de que você tem mérito substancial, que você está bem posicionado na sua profissão, que você vai se tornar de interesse nacional. Tana, segundo o site da imigração americana, um profissional para ser qualificado para um visto, por exemplo, de interesse nacional, um visto EB2NW, ele pode seguir por duas avenidas, tá? Ele pode ser um profissional que tem grau acadêmico avançado, que se deter pelo menos um bacharelado e 5 anos de experiência após a sua formação, ou por habilidade excepcional, que ele tem que ter pelo menos um curso técnico ou um tecnólogo e tem pelo menos 10 anos de experiência e outros critérios, que seriam 3 critérios de pelo menos uma lista de 7, que é ter cursos na área, ter pelo menos 10 anos de experiência, fazer parte de uma associação profissional, ter uma licença para praticar a profissão, ter reconhecimento na sua área de atuação. Então, esses são alguns dos pré-requisitos que a imigração pede para o profissional que ele não tenha nível acadêmico avançado, para que ele possa preencher pelo menos 3 critérios de uma lista de 7, para aí sim ser elegível a um caminho imigratório para o visto EB2NW. É muito comum, por exemplo, um profissional de tecnologia, que ele não tenha formação de nível superior, tem um nível tecnólogo, ele seguir a de habilidade excepcional. Entendi. Tá? Eu vou abrir aqui o link do. Vamos ver se eu acho aqui, gente. Eu vou abrir o link do governo dos Estados Unidos aqui. E aí a gente já mostra para vocês, porque então quer dizer que qualquer pessoa que tem ou um bacharelado e 5 anos de experiência, ou um tecnólogo, ou um certificado, mais 10 anos de experiência, já pode, assim, ele é eligible, né? Para fazer essa aplicação. Perfeito. Eu posso projetar para você. Ah, ok, perfeito. Olha lá. É aqui, não é? Perfeito. Vai ali na categoria EB2NW, lado esquerdo. Aqui, né? Esses são todos os vistos, todos os green cards. A gente vem aqui. Preferência, tá? Por ordem de preferência. Okay? Por Aqui, exemplo, olha então, só. Pessoal, nós estamos no site da imigração dos Estados Unidos. Perfeito. Ô, Tana, observa aí o critério de elegibilidade, se dessemos um pouquinho, ó. Vocês podem ver que aí... Esse, não, né? desculpa. Subi, é o contrário. Ok. Aqui são os 2 caminhos que você pode ser elegível, tá? Por grau acadêmico avançado, que seria você ter um mestrado aqui nos Estados Unidos, ou pelo menos um bacharelado e 5 anos de experiência após a formação, tá bom? Uma outra avenida seria por habilidade excepcional, tá? Que conforme no lado direito aí fala que você tem que ter pelo menos... Não, aqui abaixo. Esse aqui, habilidade excepcional. Na terceira coluna fala que você tem que ter pelo menos 3 critérios na terceira coluna, na última. Isso. 3 critérios desses daqui, certo? Perfeito. Se você quiser aumentar um pouquinho, você consegue aumentar um pouquinho? Aqui. Perfeito, ótimo. Por exemplo, o primeiro critério é você ter cursos na área, diplomas, certificados ou algo similar, tá bom? Seria seu tecnólogo, seu técnico. O segundo item aqui embaixo é você ter pelo menos 10 anos de experiência, tá? Isso pode ser antes, durante e após a sua formação. Diferentemente do Advanced Degree, que são 5 anos após a sua formação acadêmica. Tudo bem? O terceiro ponto é você ter uma licença para praticar a profissão. Seria similar, por exemplo, a uma OAB no Brasil, um CRM, um CRA, tudo bem? O quarto item é um item que mostra que você está tão bem posicionado na sua área de atuação que você ganha acima da média dos seus pares, pessoas ligadas à sua área de atuação. Tudo bem? O quinto item é o item de membership, você fazer parte de uma associação profissional. Porque, por exemplo, o que seria isso? Você pode ser advogado, ter a sua OAB e também fazer parte de alguma outra associação profissional. Sei lá,
Associação dos Advogados Imigratórios dos Estados Unidos. Entendi. Tá? É uma outra associação. O sexto item é o item de reconhecimento. Aqui, você vai colocar, por exemplo, tudo que você construiu na sua trajetória profissional, participação no resultado, reconhecimentos por trabalho prestado. Aqui também te coloca pessoas recomendando você, pelo menos 4 cartas de recomendação. São pessoas que possam falar, olha, de fato eu trabalhei com a Tana, ela é uma excelente profissional, ela fez a diferença, ela fez um projeto XPTO, esse projeto trouxe um resultado significativo para a empresa. Então, isso seria um pouco também do item que a gente Muito coloca. legal. E o sétimo item ali, que penúltimo, é um critério, e último, ele é bem subjetivo, são outras comprovações. Aqui, se você tiver um artigo publicado, uma matéria em uma revista, isso é bem subjetivo também, esse ponto. Então, quer dizer que ou você tem, né, uma faculdade, um bacharelado, né, um bachelor degree, que a gente aqui no Brasil chama de diploma, né, e mais 5 anos de experiência, ou você tem um desses 3 pontos aqui desses criterios, né, critérios. Então, 10 na verdade, na verdade, são pelo menos 3, tá? Você pode ter pelo menos 3. Não, mas peraí, isso, por exemplo, esse daqui é muito subjetivo, né? Assim, vamos dizer que a pessoa tenha um membership, uma associação, e, sei lá, uma evidência de que ganha mais do que a média salarial. Só isso não seria bom o suficiente para estar passando no pleito imigratório, né? Tipo assim, qualquer pessoa pode aplicar para esse green card, mas isso não significa que vai ser aprovado, certo? Tipo, o agente de imigração, eu não sei como é que funciona. Então, quer dizer, qualquer um vem aqui nessa critéria, vai lá e aplica e não, tá. não é bem assim, né? Na verdade, os critérios de elegibilidade, eu costumo dizer como se fosse um chassi do carro. Para você começar a conversar com a imigração, você tem que ter pelo menos esses critérios para começar a desenvolver um projeto, uma estratégia imigratória. Só para ter uma noção, o nosso escritório hoje tem mais de 50 mil casos aprovados de Green Card, com índice de aprovação de 99% dos casos. Tá? Não é somente pegar esses critérios, que a gente chama de mérito substancial, e enviar para a imigração. A gente termina um projeto imigratório em torno de 900 páginas a 1.200 páginas. Não, então é muito trabalho. É muito trabalho. Formulário. Eu lembro que quando eu fui... eu estava no consulado no Brasil para poder fazer minha entrevista de admissibilidade. Eles me devolveram tanto papel que eu pude descartar. Eles me deram um envelope desse tamanho, com a minha vida toda imigratória, que esse envelope eu tive que entregar para a imigração aqui nos Estados Unidos. Então eu falei, caramba, foi feito um trabalho muito extenso. Por isso a gente leva em torno de 90 dias a 180 dias para desenvolver um projeto imigratório. Então, eu já vi cliente que tentou fazer sozinho, não dá muito certo. Você tem que contratar quem é especialista para fazer. Tá? A gente faz há 27 anos isso, né? Então a gente sabe, a gente já errou em algum momento, já corrigiu rota, e a gente entende que a gente sabe o caminho para o engenheiro, o caminho para o médico, o caminho para o piloto de aviação. A gente sabe que aquilo que o oficial gosta de entender, de forma de organização dos papéis, são detalhes que só quem tem 27 anos de experiência vai saber desenvolver. Sim, com certeza. Porque, assim, se você... Quando eu fui olhar esse site da imigração, eu falei, gente, parece ser muito fácil, qualquer pessoa consegue aplicar para esse green card. Tem muito... A maioria das pessoas que eu conheço no Brasil tem uma faculdade e pelo menos 5 anos de experiência progressiva. É verdade. Muita gente. Ou então trabalha aí numa empresa há 10 anos fazendo, tipo, né, e vai crescendo dentro daquela empresa, passando por várias áreas dentro da empresa, dentro da indústria. E também é possível aplicar para o Green Card, né? Mas você quer um exemplo, Tana? Um cuidado aí para essa aplicação, né? Com certeza. Por exemplo, o Advanced Degree, eu atendo muitos casos de bancário, porque eu fui bancário a minha vida inteira, então minha cadeia de relacionamento, meu network são bancários, que é formado em direito, mas esse é a profissão como bancário. Porém, e aí? Pode? Dá para seguir com o Advanced Degree. Dá? Porque ele tem uma formação superior e pelo menos 5 anos de experiência após a formação. É muito comum atender profissional formado em direito que atua como bancário. Ele é elegível para Advanced Degree. Entendi. Só que a estratégia que é desenvolvida é diferente do escritório. Entendi. Tá. E quais são as áreas assim que você mais
vê conseguindo green card, ou as áreas que mais te procuram, a Raymond Woodward, ou áreas assim que conseguiram o green card, você falou assim, oi? Tipo, nunca imaginei que essa área poderia conseguir o green card. São mais de 50 mil green card, então tem para todos os sabores, né, de profissão, né? Então, assim, essa pergunta sempre vem, o cliente quando está fazendo um médico, um engenheiro, um dentista, piloto de aviação, mercado financeiro, empresário. Pô, mas quantos casos tem aprovado da minha profissão? Né? E sempre fazendo essa pergunta. Eu acho que todas as profissões têm necessidade nos Estados Unidos. Tá? Aqui é um país desenvolvido, mas tem espaço demais. Então, qualquer profissão que tiver os critérios mínimos de elegibilidade, ele vai seguir para um caminho migratório. Independente se é um médico, se é um engenheiro, se é o dentista, se é o profissional do mercado financeiro. A gente tem um caso aqui no escritório, eu não conhecia ainda, confesso a você, mas que era um sanfoneiro. Sanfoneiro. Né? É um artista. Ele tem um brincar com a Rima Que Woodward. legal! Sanfoneiro. Então, assim, consultor de Herbalife. Consultor de Herbalife. Perfeito. Gente, consultor de Herbalife aqui é tipo praga. Tem em todo canto. Como assim? Então, você vê, na verdade, eu costumo dizer que para você ter um caso bem sucedido, você tem que ter uma história. E tem que saber quem conta essa história. Sim. Porque, por exemplo, você pode ter uma história muito boa e ser muito mal contada e seu caso não ter êxito. Como você pode ter uma história boa e virar uma história muito bem fundamentada com uma empresa que faz há 27 anos de imigração e consiga trazer as informações que o oficial entenda que você é um profissional de interesse nacional. Entendi. Né? Então, eu vejo vários casos de profissionais que são qualificados, que quando o caso está pronto, concluído, falam, cara, mas eu sou isso tudo mesmo? Eu sou isso porque ela até já não conseguiu tangibilizar todos os feitos de conquista que ela teve no seu país de origem. E a gente consegue organizar isso de forma bem estruturada, que a gente apresenta para a imigração para mostrar que o profissional é um profissional de interesse nacional. Ele é qualificado. Ele é acima da média. O visto EB2 é um visto por habilidade excepcional. Né? O nome que é dado. E um dia eu conversei com um cliente e um profissional empresário de sucesso no Brasil, e a gente estava conversando sobre o caminho migratório. De noite ele me ligou. Poxa, Caíri, eu entendi, eu tenho os critérios de elegibilidade, mas eu não me acho uma pessoa excepcional. Ai. Não, porque a pessoa acha que tem que ser um pesquisador, alguém ganhou um prêmio único. Astronauta, né? Astronauta, né? Não, você sendo um profissional que tenha, como falei lá, os critérios de elegibilidade, você pode aplicar para um green card. Tá? São mais de 50 mil green card aprovados, né? São muitos casos. Entrou nesse critério. Eu entrei por Advanced Degree. Advanced Degree. Como eu falei, eu fui mercado financeiro. Eu lembro que eu comecei no mercado financeiro como vendendo crédito pessoal na rua. Tive 11 promoções dentro do Banco Itaú. Todas as áreas que eu passei, terminei como regional. Mas quando eu fiz meu pleito migratório, eu não era regional. Eu era um gerente de relacionamento. Entendi. Normal, com milhares que tem. Mas eu tinha os critérios de elegibilidade e consegui meu green card atendendo os critérios mínimos de requisitos que a imigração pede. Muito bom. Muito bom. E se você for, assim, para terminar esse vídeo, o que você indica para os profissionais que estão nos assistindo e que, assim, né, deu aquela pulguinha atrás da orelha, aquela vontadezinha de, e se? Será que eu consigo? O que eles devem fazer? Primeiro passo, você tem que se ver grande. Você estuda, você trabalha, você tem competência. E sempre quando a gente olha do Brasil para cá, exemplo do Brasil, que eu sou brasileiro, a gente entende, caramba, lá só tá os melhores do mundo. E eu não mereço estar lá. É. Né? O brasileiro tem, né, esse underdog. O Léo fala que é síndrome do vira-lata, né? Léo fala isso. Mas, como eu falei, é um nível muito baixo de pessoas que têm um grau acadêmico avançado. E aqui é um país de imigrante, então aqui falta o profissional. É muito comum você passar na estrada e ver uma empresa fechada e, assim, estamos fechadas por falta de profissional. Não tem a pessoa para trabalhar ali. Aqui tem falta do profissional que é qualificado ou que tenha documentação para poder trabalhar. Entendi. Tá? Então, por exemplo, o meu público que é bancário, não falta oportunidade. Né? Você vê a própria Nova York, Miami,
Eu moro na Flórida hoje, são 4.500 bancos, entre bancos e cooperativa, dentro dos Estados Unidos. Então, não só como um profissional que vai trabalhar dentro de um banco ou do mercado financeiro, mas ser autônomo. Ser um profissional que vai desenvolver seu próprio negócio, o que ele fez a vida inteira. Então, se você tem um sonho grande de migrar com a sua família, primeiro passo, a América está aberta para você. Aqui é um país meritocrático e de oportunidade. Então, ouse, procure um escritório de imigração competente, faça o que é correto, que é uma imigração legal para os Estados Unidos, que aqui você vai ter liberdade de ir e vir, de se reposicionar profissionalmente com um documento que, após 5 anos, você se torna cidadão americano. Nossa, que maravilha. Eu vou deixar um link aqui embaixo, quem quiser, né? Quem tiver interesse de falar com a Rema Woodward, já vai abrir aí um formulário para vocês preencherem toda a sua informação e já vai direto para o pessoal lá, para todos os consultores de imigração. E você vai entrar em contato aí com o pessoal se você tiver interesse mesmo em saber se você tem chances, como que funciona, como que é o processo. E muito obrigada, Kairi, de novo, de estar aqui no canal. Muito feliz de poder participar. Obrigado pela oportunidade. Toda a sua informação, seu insight, a sua experiência, trazer esses casos de sucesso, né, de que conseguiram o Green Card dos Estados Unidos, mostrando para o pessoal que realmente é possível. Existem sonhos que, se você realmente procurar o melhor caminho, o caminho correto, é possível de ser conquistado, né? É verdade, Tânia. É verdade. E como um propósito de vida, eu passei por isso, eu imigrei, eu realizei meu sonho, estou vivendo meu sonho. Então, quanto mais informação eu puder dar para ajudar as pessoas que têm esse mesmo objetivo e sonho, para mim é uma satisfação muito grande em poder participar, falar com você e estar aqui contribuindo um pouco mais para a nossa comunidade de brasileiros. Exatamente. Bom, muito obrigada. E para vocês que estão assistindo esse vídeo, se gostou, dá like, faz share, manda para quem você acha que tem interesse, que se beneficiaria de toda essa informação. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau. Tchau, tchau.